Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e nós vamos falar hoje sobre o endereçamento IPv4 e IPv6. Bom, então começando pelo IPv4, o que é um endereço IPv4? O endereço IPv4 nada mais é do que um endereço de 32 bits. Tá? Só que essa representação aqui em binário não é muito legível para os seres humanos. É bom para as máquinas, né? Mas os seres humanos não se dão muito bem em leituras de número binário. Portanto, o pessoal que inventou aqui o endereço IPv4 resolveu representá-lo por meio de 4 números decimais, chamados de octetos. Esses números separados por pontos, e cada um dos números podendo variar entre 0 e 255. Por exemplo, 72.63.4.185, na verdade é a representação desse número binário de 32 bits, tá certo? Aqui a gente tem um conversor online. Esse conversor online é interessante, que a gente vai usar durante o curso aqui. Ele converte de decimal para binário o endereço IP. Tá? Vamos dar uma olhadinha nele. Tá aqui. Se eu colocar, por exemplo, 172.16.31.4, converter para binário, é isso aqui, tá certo? Claro que o aluno tem que saber fazer essa conversão, mas usando esses conversores online, não existe só esses, tem vários, né? Ele ganha tempo, tá? Então, depois, é claro que na hora de um exame ou na hora de fazer algum cálculo, ele tem que saber esse cálculo. Mas, para aprender o que é um endereço IP, isso aqui é bastante útil, tá? E a gente vai usar. Bom, e a máscara de subrede, o que vem a ser? Todo endereço IP ele tem que ser informado junto com a sua máscara. Eles andam juntos, endereço IP e máscara. Tá? A máscara também é um número de 32 bits, assim como o endereço IP. É a mesma estrutura numérica. Tá? Entretanto, a máscara sempre começa com uma sequência ininterrupta de uns, e em seguida uma sequência de zeros. Então você pode ter uma máscara que seja um monte de depois um monte de 0, 0, 0, 0, 0. Agora você não pode ter uma máscara do jeito 1, 0, 1, 1, 0, intercalando 0 e 1. Tem que ser uma sequência de uns, depois uma sequência de zeros. Desta forma, os únicos octetos possíveis em uma máscara são esses aqui. Tá? Ou tudo 0, ou tudo 1, ou os seus intermediários. 0, 128, 92, 224, 240, 248, 252, 254 e 255. Tá? Então, cada um dos 4 octetos de uma máscara só pode ter um desses números aqui. Não existe máscara, por exemplo, 129.30.40.3. Não existe isso. Tá certo? E o prefixo? O que vem a ser o prefixo? Bom, o endereço IP ele pode ser representado pelo seu endereço IP e a máscara, ou, equivalentemente, pelo seu endereço IP e o seu prefixo. Tá? O que vem a ser prefixo? É um número de uns que a máscara tem. Por exemplo, 255.255.255.0, o 255 são 8 uns, tá? Então é 8 mais 8 mais 8, 24 uns e 8 zeros, totalizando 32 bits. Se são 24 uns, eu tenho um prefixo barra 24. Né? Da mesma forma, 255.255.0.0 é barra 16, 255.0.0.0 é um barra 8. Então, representar assim é uma representação mais resumida. Exemplo, posso ter um endereço IP 200.200.200.2 com a máscara 255.255.255.0, é a mesma coisa que 200.200.200.2/24. Desta forma, ficou bem mais reduzida aqui a representação. Usando este site aqui, coloque a máscara, digite a máscara nesse site e determine o prefixo.
certo? Eu vou fazer com um deles, tá? 255, 255, 255, 252. Vamos lá. A gente tem aqui 255.255.255.252. Convertendo aqui, a gente vai ver que a gente tem 2 zeros e 30 uns. Não preciso nem contar, porque a soma tem que dar 32, correto? Então eu tenho 2 zeros e 30 uns. Então, evidentemente, este exercício aqui vai dar 1/30. Façam a mesma coisa. Deem uma pausa no vídeo e façam cada um deles aqui nesse site. Agora nós temos a resposta, as respostas, né? Certo? Para vocês conferirem. Ok? Isso é um exercício para o aluno entender uma máscara e um prefixo, como elas se relacionam, né? Bom, falamos de endereço IP, falamos de máscara, mas não falamos o que vem a ser essa máscara, para que ela serve. Tá? Então, na verdade, a máscara ela tem uma informação. Que informação é essa? Todo endereço IP tem uma parte de rede e uma parte de host. Ele é dividido assim, tá certo? Então, tem um número de bits que faz parte da parte de rede e tem um número de bits que faz parte da parte de host, somando os dois números de bits dá 32. Tá certo? O que a máscara faz? A parte da máscara que tem um monte de uns é o número de bits da parte de rede. E a parte da máscara que tem um monte de zeros é o número de bits que tem a parte de host. Simplesmente isso. Tá? Então a máscara ela informa, na verdade, qual é a parte de rede e qual é a parte de host de um endereço IP. Só isso. Tá certo? Então, aqui tem um exercíciozinho para determinar, né, qual é a parte de rede e qual é a parte de host de um endereço IP e sua respectiva máscara. De novo, nós vamos usar esse nosso amigo site aqui, tá, que ele vai nos ajudar a entender isso. Eu vou colocar aqui este endereço, 92.168.1.1, 255.255.255.0. Então, vou lá colocar isso aqui. Isso é mais fácil, né? 192.168.1.1 e embaixo 255.255.255.0. Quando eu converto, ele vai me converter os dois, tá? Tanto o endereço quanto a máscara. Então, qual é que corresponde, qual é a parte do endereço IP que corresponde a esse monte de uns? É esses três primeiros octetos aqui, tá certo? Então, esses três primeiros octetos são, na verdade, a parte de rede. E qual parte do endereço corresponde aos zeros da máscara? Esta aqui, ó. Então, esta parte do endereço é a parte de host. Tá? Então, deem uma pausa no vídeo agora e tentem resolver cada um desses endereços IP e máscara, separando a parte de rede e a parte de host. Agora nós temos a resposta. Tá? Reparem que quando a máscara são 255 sequenciados por 0, né, fica simples a gente dividir quem é parte de rede e parte de host. Né? Esse caso aqui são os três primeiros octetos e o último octeto é a parte de host. Aqui também os dois primeiros octetos são a parte de rede e essa é a parte de host. Aqui somente o primeiro octeto é a parte de rede e o restante é a parte de host. No entanto, quando a gente tem uma máscara desse tipo aqui, termina com 248, por exemplo, o 248 é um pedaço, é uma sequência de uns, um pedaço do octeto é uma sequência de uns e outro pedaço do octeto é uma sequência de zeros. No caso do 248, nós temos 5 uns e 3 zeros, tá certo? E aí, por isso que eu tive que pegar o 7, o número 7, e dividir. Tá? Que na verdade o número 7 são 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Né? Então eu dividi. 3 bits ficam na parte de host, os restantes, os 5 ficam aqui. Eu tive que dividir. Certo?
Bom, e o IP versão 6? O IP versão 6, na verdade, é também um endereço, mas tem 128 bits. Ou seja, muito mais possibilidade de endereço, muito mais mesmo, do que os 32 bits do IPv4. Tá? Ele é representado não por octetos, e sim por hextetos. O que é um hexteto? É uma sequência de 16 bits. Tá? Então, cada sequência de 16 bits é separada por 2 pontos, só que eu nem vou colocar em binário aqui. Tá certo? Na verdade, a gente representa em hexadecimal. Tá? Então, cada hexteto é um número hexadecimal que varia desde 0000 até FFFF. Tá certo? Relembrando, o número hexa é aquele que começa com 0. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí depois começam as letras A, B, C, D, E, F. Para formar um total de 16 algarismos, de 0 a F. Tá certo? E aqui estão alguns exemplos do endereço IPv6. Tá? Aqui, ó, 8 hextetos, cada uma sequência de 4 números hexa. É um número gigante, certo? Mas notem que o número que mais aparece, o número que aparece com mais frequência aqui, o algarismo que aparece com mais frequência é o algarismo 0. Então, para a gente representar isso de forma menor, mais resumida, mais compactada, existem duas regras. A primeira regra é que a gente tem que omitir, a gente pode omitir os zeros que ficam à esquerda. Então, na verdade, em vez de 0001, eu escrevo apenas 1. Não tem problema nenhum. Tá? Porque dentro de um hexteto, 0 à esquerda não tem valor. Tá certo? Então, a gente pegou e substituiu isso aqui por 0, esse por 0, esse por 0, e finalmente esse aqui por 1. Tá certo? A segunda regra que a gente pode aplicar para tornar essa representação mais compacta ainda é pegar uma das sequências de zeros e substituir por 2 pontos, 2 pontos. Tá? Então, na verdade, essa sequência aqui de 3 zeros, eu vou substituir por 2 pontos, 2 pontos. Tá certo? Uma coisa importante é que eu só posso fazer esta segunda regra uma única vez. Certo? Eu não posso ter o endereço IPv6 com esses 2 pontos duplos aparecendo 2 vezes. Só pode aparecer uma vez. Tá? Muito bem, então aqui tem os endereços IPv6, alguns exemplos. E vocês deem uma pausa agora na gravação para escrever esses números na sua forma compacta. Tá certo? Então, omitindo os zeros à esquerda e também compactando, colapsando, né, a sequência de zeros. Aqui está a resposta, tá certo? Ok. Muito bem, parte de rede, parte de host existe no IPv4. O IPv6 também tem duas partes que fazem o mesmo papel, só que por algum motivo mudaram de nome. Né? Quiseram mudar o nome, aproveitaram para mudar o nome. Tá? Então, o que era chamado de parte de rede é chamado no mundo IPv6 de prefixo. O que é chamado parte de host no IPv4, no IPv6 é chamado identificação de interface ou ID de interface. Tá certo? Obviamente, aqui a gente não vai usar uma máscara. A máscara seria, por exemplo, FFFF, 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 000000000. Não se usa isso. Tá? O que se usa aqui é só prefixo subrede. Tá? E na maioria absoluta das vezes o prefixo é /64. Ou seja, dos 128 bits, 64 são prefixo e 64 são ID de interface. Certo? Um exemplo de representação de um endereço IP. Tá ok? Na verdade, o IPv6 é mais simples que o IPv4. Tá? Vamos lá. Vamos passar agora para a segunda parte da aula, que é a parte que a gente vai falar em divisão em subredes.
Tá? Então, agora que a gente conhece já a anatomia do endereço IPv4, a gente vai aprender o que vem a ser divisão em subredes. Okay? Vamos lá. No início, quando o endereçamento IP foi criado, tá, eles pensavam que só iam utilizar essas três máscaras aqui, ó, 255.0.0.0, 255.255.0.0 e 255.255.255.0. Tá? Esse mundo, chamado mundo classful, tá, é um mundo fácil de divisão em subredes, tá? Porque eu não preciso fazer cálculo binário nenhum para descobrir qual é a parte de rede e qual é a parte de host. Tá? Então, por que se chama classful? Porque os endereços são divididos em classes. Classe A, B, C, D e E. A classe A é aquela que vai desde o endereço 0.0.0.0 até o endereço 127, 255.255.255.0. Tá? Ou seja, todos endereços IP que contêm o bit 0 como bit mais significativo. Tá? Agora, se os dois primeiros bits forem 1 e 0, eu vou ter a sequência, continuando, né? Quem que vem depois de 127, 255, 255, 255? Vem o 128, 0, 0, 0. Do 128 até o 191, 255, 255, é a classe B. Do 192 até o 223, 255 é a classe chamada classe C. Do 224 até o 239 é a classe D. E a classe E do 240 até o 255, até acabar. Tá certo? Reparem, gente. Então, na verdade, no mundo classful, eu não preciso informar a máscara de subrede. Por quê? Porque os primeiros bits vão dizer em que classe eu estou, ou seja, que máscara que é. Tá certo? Então, esse é o mundo classful. Entretanto, o número de máquinas usando o endereço IP aumentou. Foi aumentando, aumentando, aumentando. E chegou-se à conclusão que só usar três classes, A, B e C, para endereçar os hosts era muito pouco. Então, o que é um endereçamento classless? É um endereçamento sem classes. Ou seja, você pode usar qualquer máscara, independente dos bits iniciais. E você pode usar barra 24, barra 8, barra 16, mas pode usar barra 25, barra 26, barra 27, barra 18, barra 19, barra 22, qualquer barra que você quiser usar. Tá certo? E o que é dividir em subrede? Na verdade, é você pegar uma rede classful, tá certo? E dividir em pedaços. Por exemplo, uma rede 200, 200, 200.0 barra 24, eu divido em duas. 200, 200, 200, 0 barra 25 e 200, 200, 200, 128 barra 25. Tá? Esse aqui era um endereço que ia desde o 0 até o 255. Eu dividi em dois. Um que vai do 0 até o 127 e o outro que vai do 128 até o 255. Tá certo? Beleza. Bom, falando então em divisão de subrede, a gente faz uma analogia com uma pizza. Tá? Como é que normalmente se corta uma pizza? Tá? O primeiro corte que a gente faz de uma pizza é pela metade. A gente divide em dois pedaços. Em seguida, a gente divide em 4. Se a gente tiver que dividir de novo, a gente vai dividir em 8. E assim por diante. Então, sempre que a gente divide uma pizza, a gente divide por 2, ou por 4, por 8, 16, etc. Ou seja, sempre uma potência de 2. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4 e assim por diante. Tá? O mesmo acontece com as redes. Quando a gente divide uma rede em subredes, a gente só pode dividir por 2 elevado a n. Ou divide por 2, ou divide por 4, ou divide por 16 e assim por diante. Tá? E aqui tem uma coisa bastante interessante. Como é que eu divido uma rede? Quando eu somo um número ao prefixo,
a gente tem divisão por 2. Se eu somar 2 números, eu vou ter uma divisão por 4. Se eu somar 3 números, eu vou ter uma divisão por 3. É assim que funciona. Tá certo? Então, por exemplo, o 926810/24, né? Se eu somar 1, ou seja, se as minhas subredes virarem /25, eu vou dividir essa rede ao meio. Tá? Se eu uso /26, eu divido em 4. E /27 eu divido em 8. Tá? Assim, usando uma topologia para a gente imaginar mais ou menos o que acontece na prática, né? Digamos que eu tivesse essa rede aqui, ó, 926810/24. Tá? E eu preciso aumentar a rede. Né? E eu resolvo colocar os próximos computadores que eu adicionei na rede numa subrede diferente. Né? Então, o que eu vou usar? Eu vou usar aquela rede que eu tinha. Eu tenho direito a usar só essa rede aqui. Tá? E eu dividi ao meio. Dividir ao meio significa colocar /25. Tá? Claro, para as redes poderem se comunicar, eu preciso de um roteador. Tá? Se eu quiser dividir por 4, é só eu usar o /26. Certo? E assim por diante. Exercício. Vamos dividir essa rede. Então eu tenho essa rede. Eu quero que ela seja dividida por 4. E aqui vocês colocam os endereços de subrede da primeira, da segunda e da terceira. Tá? Dá uma pausa no vídeo para fazer esse exercício. Então aqui está a resposta. Tá vendo? Se eu quero dividir por 4, na verdade, eu tenho que somar 2. Porque somando um só, o 25 divide ao meio. 26 divide por 4. Então vira /26. Tá? Se eu dividir por 4, isso aqui é de 0 a 255. Se eu dividir por 4, vai de 64 em 64. Tá vendo? Que é 256 por 4. De 0 a 255 eu tenho 256 endereços. Se eu quero dividir por 8, eu tenho que somar 3 ao meu prefixo. Então vai virar /27, desta vez indo de 32 em 32. Tá? E, finalmente, se eu quiser dividir em 16 pedaços, eu vou ter que usar o /28, desta vez indo de 16 em 16 as minhas redes. Tá certo? Bom, aplicamos agora isso na prática. Né? Agora vamos entender o que a gente está fazendo? Né? Por que esse negócio de somar esse número? Né? Para a gente entender, a gente tem que ir para o binário. Tá certo? Nós já vimos que o endereço IP tem uma parte de rede, que é representada por esses N's aqui de network, e uma parte de host, que é representada por esses bitzinhos H's. Tá certo? Então os N's formam a parte de rede, os H's formam a parte de host. O prefixo é /N. N é o número de N's que eu tenho aqui. Certo? Como o endereço IP tem 32 bits, eu tenho um número de bits para host sempre sendo igual a 32 menos o prefixo. Tá certo? Se eu tenho 32 ao todo, aqui eu tenho N, aqui eu tenho 32 menos N. Então o número de redes possíveis é 2 elevado a N. Tá certo? Então se eu tenho um número N de bits aqui, 2 elevado a N é o número de redes, endereços de rede que eu posso ter. Né? E o número de host? O número de hosts é 2 elevado a H, em cada uma das subredes. Eu posso ter 2 elevado a H endereços, certo? Eu coloco sempre menos 2 aqui, porque o primeiro endereço e o último é reservado. Tá? Então, quando isso aqui está tudo zerado, todos os H's são zero, a gente considera esse endereço IP total aqui como sendo o endereço IP da rede ou da subrede. E quando a gente enche isso aqui de 1s, o H vira tudo 1, a gente tem o endereço de broadcast, certo? Que é o último endereço daquela rede. Então, tanto o endereço de rede quanto o endereço de broadcast não podem ser usados em computadores. Então, o número de hosts possíveis que eu posso colocar na minha rede sempre vai ser 2 elevado a H menos 2. Tá certo? Isso é uma pequena revisão. Okay? Vamos lá. Exemplo.
O barra 24 não tem 24 bits de redes e 8 bits de host? Então, o número de redes possíveis que eu posso fazer com esses 3 octetos é 2 elevado a 24. Coisa pra caramba. Né? Já o número de hosts que eu posso ter em cada uma dessas redes vai ser 2 elevado a 8, menos aqueles 2 que estavam reservados. Tá? Então, em que consiste dividir em subredes? Né? Numa dada rede, a parte de rede é sempre fixa, enquanto a parte de host pode variar. Tá certo? Então, eu recebo do meu administrador um endereço IP e uma máscara. Tá certo? Quais os endereços que vão ficar nas minhas máquinas, na minha rede? Né? Os endereços com a parte de rede sempre fixa e a parte de host variando. Tá? Qual é a malandragem aí? A malandragem é pegar essa parte de host, tá certo? Que eu posso usar, pegar emprestado alguns bits dessa parte de host e transformar ela em parte de rede. Tá? Ou seja, como eu posso manipular essa parte de host, eu abro mão de endereçar uma certa quantidade de hosts para pegar emprestado para a parte de rede ali. Tá certo? Essa parte que eu peguei emprestado a gente chama de S, de subrede. Tá? E o número de subredes que eu consigo fazer com S bits emprestados é 2 elevado a S. Certo? Fazendo desta forma, né, cada subrede vai ter menos hosts do que a rede inicial. Quanto menos? 2 elevado a esse H novo que tem, o H que tinha, menos o que eu peguei emprestado. Tá? Se tinha 8 bits, eu peguei emprestado 2, vai ser 2 elevado a 6. Tá certo? Menos aqueles 2, evidentemente, do rede broadcast. Tá? Exemplo, eu tenho um barra 24. Tá? Digamos que eu pegue emprestado 2 bits dele. Tá? Então, esses 2 bits S vão fazer agora parte da parte de rede, porque vai virar um barra 26. E quantos subredes eu posso ter? 4, porque SS é 00011011, tá certo? E cada uma das subredes vai poder ter quanto? 2 elevado a 6, apenas 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Menos 2, ou seja, 62 hosts. Tá certo? No caso, aqui agora que a gente já viu a teoria, né, vamos ver um pouquinho da prática. Né? Sempre, quando vocês forem encarar um problema de divisão em subredes, sempre vai acontecer um desses 2 casos. Primeiro caso, em que é dado um número de subredes, tá, no enunciado. Exemplo, dada a rede grande 200.65.42.0/24, divida A em 32 subredes, ou seja, o número de subredes é dado no enunciado, né, de tamanhos iguais. Ou, num segundo caso, um segundo tipo de problema é onde o número de hosts em cada subrede é dado. Exemplo, dada a rede 200.65.42.0/24, divida A de forma que cada subrede tenha 62 hosts. Tá certo? Então são abordagens diferentes, mas só vão existir para vocês nesses 2 tipos de problema. Tá? Um que no enunciado vai estar o número de redes, ou que no enunciado vai ter exigido um certo número de máquinas em cada subrede. Vamos à resolução do problema. Né? Desse exemplo 1 mesmo. Né? Dada essa subrede, divida em 32 subredes de tamanhos iguais. Como é que eu faço isso? Bom, 1/24 é isso aqui. Né? No futuro, gente, vocês vão ter tudo isso aqui de cabeça. Né? Então eu tenho aqui 24 bits 1 e 8 bits 0. Tá certo? Na minha máscara. Né? Então esses N's aqui são a parte de rede e o H é a parte de host. 32 subredes significa 2 elevado a 5. Então significa que eu vou ter que pedir 5 bits emprestados para eu poder alcançar o objetivo do meu problema. Tá certo? No que eu pego 5 bits emprestados, só eu vou ter o quê? 24 mais 5, barra 29. Então já achei metade do problema, já sei qual vai ser
o prefixo de cada uma das minhas sub-redes. Cada uma das minhas 32 sub-redes. Vai ter que ser barra 29. Tá certo? O que mais? Eu tenho 3 bits sobrando de host, ou seja, 2 elevado a 3, 8. Essas redes vão andar de 8 em 8. Tá? Então, fica muito simples, né? Eu fazer a solução do meu problema, que vem a ser: primeira rede é igual a rede grande, 265.42.0, só que barra 29. A próxima soma 8, a próxima soma 8, a próxima soma 8, até chegar na última, que é 248. Tá certo? Ou seja, cada rede vai poder endereçar 8 menos 2, ou seja, 6 máquinas. Tá certo? O exemplo 2, ou seja, aquela outra abordagem de problemas, né? Dada a rede tal, divida de forma que cada subrede tenha 62 rows. Esse tipo de problema é mais fácil. Por quê? 62, certo? 62 mais aqueles 2 reservados, né? Vai dar 64 endereços. 64 endereços é 2 elevado a 6. Então eu já sei que o número de Hs é 6. Tá? Então, o número 32 menos 6, o número que sobra são 26, tá certo? 32 menos 6, 26. Então vai ser um barra 26. Então cada subrede vai ser barra 26. Tá certo? Eu tenho que ter 6 bits para a parte de rows, 32 que é o total, menos 6 barra 26. Tá certo? E elas vão andar de quanto em quanto? Já é dado aqui, ó, de 64 em 64. Tá certo? É dado no enunciado do problema, né? Então eu tenho aqui, ó, a primeira rede é a rede grande, e aí eu vou de 64 em 64 até chegar na última, que vai ser 192. Claro? Bom, no caso do 1, né, o número de subredes é dado. São dados aqui 4 exercícios, tá certo? E aqui o número de subredes que eu quero. Tá? Então, 192.168.10.0 é a barra 24 é a rede grande, e eu quero dividir em 10 subredes. Tá certo? Uma dica que é colocada aqui é que não é possível dividir, por exemplo, por 10. Eu tenho que sempre arredondar para cima para um número que seja 2 elevado a n. Tá? Então, na verdade, esse número de subredes não vai ser 10, vai ser 16. E aqui vai ser 4, aqui vai ser 512 e aqui vai ser 128. Tá certo? E aí fica fácil, porque eu vou saber aqui que 16 é 2 elevado a 4. Tá? Então eu quero 4 subredes. Né? Se eu quero 4 subredes, eu tenho 1 barra 24. Né? Barra 24 mais 4, cada subrede é barra 28. Olha que a gente está fazendo tudo isso de cabeça, né? Mesma coisa aqui, ó. 4, né? É 2 elevado a 2. Então, se eu tinha 1 barra 24, vai virar barra 26. 512 é 2 elevado a 9. Né? 2 elevado a 9, eu vou somar 16 mais 9. E assim por diante. Tá certo? Então, dá uma pausa aqui na gravação e tenta fazer este exercício. Então, aqui vem as respostas. Tá certo? Ok? Lembrando que para achar de quanto em quanto vai andar, eu preciso fazer aquela subtração, né? Por exemplo, se isso aqui vai um 2 elevado a 2, né? 4. Isso aqui vai virar um barra 26. Se ele vai virar um barra 26, para chegar a 32 são 6 bits. Então vai andar de 64 em 64. Tá certo? E assim por diante. No caso 2 é um caso mais simples. Tá? Também vou ter que arredondar para cima, mas, um detalhe, eu vou ter que somar 2. Tá certo? Então 50 vai virar 52, daí sim eu aproximo para 64. O 3 vai virar 5, e aí sim eu aproximo para 8. O 300 vai virar 312, vou aproximar para 512. O 100 vai virar 102 e vou aproximar para 128. Tá certo? E aí eu faço ao contrário. Né? Se por aqui é 64,
É 2 elevado a 6. Então são 6 Hzinhos. 32 menos 6 vai dar 26. Isso vai ser um barra 26. Tá certo? E assim por diante. Né? Ok? Evidentemente, vocês já olharam a resposta, mas dá uma pausa na gravação aqui, que em seguida eu vou mostrar as respostas. Aqui estão as respostas. Bom, e o VLSM? O que vem a ser o VLSM? O VLSM seria uma divisão em subredes, porém, cada uma das subredes pode ter uma máscara diferente. Tá? Variable Length Subnet Mask, ou seja, uma divisão em subredes em que o tamanho da máscara é variável, o comprimento da máscara é variável. Tá? Nos casos anteriores que a gente viu até agora, a gente sempre fez divisão em subredes e todas as subredes de mesmo tamanho, certo? Mas a gente vai ver que o VLSM é simples. Tá? O VLSM o que é? É subdividir uma rede em subredes com máscaras diferentes. Tá? Por exemplo, dividir uma barra 24 em 3 subredes, uma sendo barra 25 e 2 sendo barra 26. Tá? Qual é a vantagem? Evitar um desperdício de endereço IPv4. Tá? Se eu divido de forma desigual, eu atendo às necessidades de host de cada um dos departamentos da minha empresa de maneira bem personalizada. Né? O departamento que precisa de 10 máquinas vai ter uma subrede com um tamanho 16, por exemplo. Né? E uma subrede que precisa de 100 máquinas, aí eu tenho que colocar uma subrede com tamanho 128. Tá? E aí eu vou adequando a cada um dos departamentos da minha empresa o tamanho de subrede certinho que ela precisa. Assim eu não desperdiço o endereço. Tá certo? Se eu tivesse que colocar todo mundo com 128 endereços, olha quanto endereço ia sobrar naquele departamento que só precisava de 10 máquinas. Tá? Então eu evito isso. É claro, gente, o que acontece? No caso de uma rede local, eu geralmente não faço isso. Tá? Geralmente eu divido as redes de maneira classful. Tá? Vai ser o 9268 10, 9268 20/24, 9268 30/24, assim por diante. Certo? Eu divido a minha rede da maneira classful. Tá? Mas, se eu estou falando em internet, endereços de internet, são endereços preciosos, aí sim eu vou querer economizar cada um deles. Tá? Então é muito usado com endereços válidos públicos em redes locais. Em geral não se usa. Tá certo? Mas cai em prova, então temos que estudar. Vamos lá. Né? Bom, o VLSM é sempre aquele caso 2, aquele mais fácil. Tá? Só que eu faço repetidas vezes. Tá? Então, os problemas envolvendo o VLSM, normalmente o que? Se especifica o número de hosts em cada uma das subredes. Ou seja, é o caso 2. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Dada a rede tal, divida A nas seguintes subredes. Alunos com 100 hosts, professores com 30 e administrativos com 10. Então, para eu resolver este problema, basta eu aplicar o caso 2 3 vezes. Tá? Mas importantíssimo, sempre eu vou da maior para a menor. Se não estiver em ordem, eu tenho que colocar em ordem isso aqui, decrescente. Certo? Ok? Então, eu coloquei, os alunos precisam de 100 máquinas, os professores precisam de 30 e o administrativo precisa de 10. Tá? Então, eu tenho que sempre arredondar para 2 elevado a n, para cima. Né? Então, 100 vai virar 128. Claro que eu tinha que somar 2 primeiro. Né? 100, 102, 128. 30, 32, vai ser 32 mesmo. E o administrativo, 10, vou passar para 16. Tá? 128, a gente sabe que é 2 elevado a 7. Tá certo? Então, se eu tenho 7 bits, vão sobrar 25, porque 25 mais 7 é 32, então vai dar o barra 25. Tá certo? E os professores, né? A próxima subrede, essa subrede é a grande, tá certo? A próxima subrede é 32. 32 é 2 elevado a 5. 32 menos 5, 27.
16 é 2 elevado a 4, 32 menos 4, 28. Tá? Na hora de escrever os endereços é bastante interessante. A primeira rede, a maior de todas, fica com um endereço grande, que é 200, 200, 20, 20, 0. Tá certo? As demais eu vou somando o quê? O número de endereços que eu tinha. Então, por exemplo, eu tinha 0 aqui. 0 mais 128 é o início da próxima rede. 128 mais 32 é o início da próxima rede. Certo? E assim eu tenho as 3 redes que eu queria, com o mínimo de desperdício. Okay? Bom, a divisão em subredes em IPv6, gente, a gente viu aí mais de 10 slides para explicar a divisão em subredes em IPv4. A divisão em subredes em IPv6 é realmente muito, muito, muito fácil. É ridículo. Tá? Veja bem, por quê? Porque ele foi construído pensando nisso, IPv6. Né? Na hora que criaram o IPv6, naquela parte de prefixo, tá vendo? O quarto exteto é sempre de subrede. Então, o que é dividir em subrede? É colocar um valor para esse quarto exteto, só isso. Tá certo? E sempre vai ser barra 64. Então, por exemplo, 2001 DB8 café 2 pontos, barra 64. Eu quero que dividir essa rede. Tá? Então eu posso, por exemplo, pegar esse próximo octeto aqui, exteto, desculpe, que é 0, a primeira rede vai ser rede 1, a segunda rede vai ser rede 2, a terceira rede vai ser rede 3, assim por diante, até chegar no FFFF, tá certo? Então eu tenho 65.535 possibilidades de rede, tá certo? E é só isso mesmo, nada mais do que isso. Dividir em subredes em IPv6 é só atribuir um valorzinho para esse quarto exteto. Pronto, acabou a história. Só isso mesmo. Mais fácil, né? Vamos lá, vamos falar de problemas práticos agora, tá certo? Aplicando tudo aquilo que a gente já aprendeu. Né? Antes de começar um determinado problema prático, eu vou passar uma topologia para vocês, tá? A gente precisa falar de uma questão prática, que normalmente quando a gente pega o roteador para configurar, ou roteador, ou seja lá qual equipamento, né, a gente precisa usar a máscara de subrede, não o prefixo. E a gente aprendeu a dividir em subredes achando o prefixo. Né? Como é que a gente transforma um prefixo em máscara para a gente poder endereçar a nossa interface? Né? É muito simples, olha só. Vamos aprender por meio de exemplos. A única coisa que eu tenho que saber de cabeça são as potências de 2. 2 elevado a 7, 2 elevado a 6, 2 elevado a 5, 2 elevado a 4, 3, 2, 1, 0. Tá certo? Como é que é feito isso? Barra 26. Barra 26 não é 8 mais 8 mais 8 mais 2? Tá certo? Quem for 8 é 255, que são 8 bits uns. Né? E 2 bits uns, na verdade, é 128 mais 64, que dá 192. Outro exemplo, barra 19. Barra 19 é 8 mais 8 mais 3, então vai ser 255, 255. O 3, basta eu somar 128 mais 64 mais 32, que vai dar esse 224. E o resto é zero. Tá certo? E assim por diante. Dê uma pausa na gravação para vocês analisarem esta conversão. E vocês, com a experiência, vão acabar fazendo de cabeça essa conversão. Aqui está um exercício para vocês agora dar uma pausa na gravação e fazer este exercício. É a mesma coisa agora com outros prefixos. Né? Aqui estão as respostas. Ok? Bom, vamos ao nosso problema prático agora. Tá? Que problema é esse? Eu tenho uma topologia em que eu tenho 4 subredes. Tá certo? Simplesmente isso. Eu tenho um multilayer switch, um switch multicamada, ou também chamado de switch layer 3, que vai fazer o papel de roteador. Tá? O que eu vou fazer neste switch é colocar o endereço IP da rede do laboratório 1 nesta interface,
um endereço IP que esteja na subrede do laboratório 2 nesta interface, uma subrede que esteja, um endereço que esteja na subrede do laboratório 3 nessa interface, o mesmo com esta interface aqui. Tá certo? Quais são os requisitos? Tá? Os endereços do switch layer 3 vão ser sempre os últimos endereços. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma faixa de endereços aqui que eu descobri que é do laboratório 1, da subrede do laboratório 1. Eu vou pegar o último e colocar para endereço IP desta interface. Tá certo? O mesmo para essa, o mesmo para essa, o mesmo para essa. Segundo requisito, todos os servidores vão ter o primeiro endereço IP. Tá? Então aqui tem um servidor, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Todos eles vão ficar com o primeiro endereço IP da rede. O que mais? O switcher L2, tá? Ele vai ficar com o segundo endereço IP. Se eu achei o primeiro, o segundo é o primeiro mais um. Né? Já o terceiro fica com as impressoras e o 10º vai ficar com o PC. Ok? Beleza, vamos lá. Vamos fazer 3 exercícios para esse... Aliás, 4 exercícios para essa topologia. O primeiro exercício vai ser o caso 1. O segundo exercício vai ser o caso 2. O terceiro exercício IPv6, ou desculpe, VLSM. E o terceiro exercício IPv6. E o quarto exercício IPv6. Tá certo? Vamos lá, então. Divida esta subrede aqui, 209.165.200.24, em 8 subredes de mesmo tamanho e atribua as 4 últimas subredes dessas 8 à minha topologia. Como é que a gente resolve isso? Bom, dividir em 8 significa o quê? Significa pegar 3 bits emprestados, porque 8 é 2 elevado a 3. Logo, 24 mais 3 vai ficar 1/27. Tá certo? E eu vou andar de quanto em quanto? Ora, se eu tenho aqui 3 bits, tá? E 32 é o tamanho total, tá certo? Se eu tenho /27 e 32 é um tamanho total, tá certo? Eu vou ter 5 bits de host. Então vai andar de 32 em 32, tá certo? Então a subrede 0 vai ser 209.165.200, 0 vezes 32. Subrede 1, 209.165.200, 1 vezes 32. Subrede 4 é 4 vezes 32. Subrede 5 é 5 vezes 32. Subrede 6 é 6 vezes 32. Subrede 7, 7 vezes 32. Gente, de 0 a 7 são 8, ok? Então eu vou usar essas 4 últimas subredes aqui para a minha topologia. Tá? Como é que vai ficar isso? O laboratório 1 vai ficar o 128, o laboratório 2 vai ficar o 160, o laboratório 3 o 192 e o laboratório 4 vai ficar o 224. Tá certo? Do jeito que está aqui. Tudo /27. Tá? Primeiro endereço vai ser 128 mais 1. Segundo endereço 130. Terceiro endereço 131. O mesmo ocorre com todos os outros. Né? O 10º endereço vai ser 128 mais 10. 160 mais 10. 192 mais 10. E o último endereço que eu posso aplicar numa determinada máquina, tá certo? Vai ser a rede seguinte, 160 menos 2. Por que menos 2? 160 menos 1 vai dar 159, que é o broadcast da rede anterior. Então, eu tenho que subtrair mais 1 e eu acho qual o último endereço utilizável. Alternativamente, né? Como esta rede ela anda de 128 em 128, né? O último endereço dela é 255, tá? Desculpe. Ela anda de 32 em 32, né, gente? O último endereço dela seria 159, o penúltimo 158. Eu somo 32 e subtraio 2. 160 mais 32 menos 2 dá 190. 192 mais 32 menos 2 dá 222. E 224 mais 32 menos 2 dá 254. Tá? E aqui a máscara, tá? O /27, na verdade, é 255, 255, 255, 224. Segundo caso, vai ser mais fácil, tá? Que é dado que cada subrede eu quero que tenha 62 hosts. Lembrando que 62 eu tenho que somar 2 para virar 64. 64 já é 2 elevado a n. Tá?
é 2 elevado a quanto? 6. Então eu tenho 6 bits de host. 32 menos 6, 26. Então eu tenho barra 26. Tá? E eu vou de 64 em 64, já está escrito aqui, ó. Subrede 0, 0 vezes 64. Subrede 1, 1 vezes 64. Subrede 2, 2 vezes 64. Subrede 3, 3 vezes 64. Mesma lógica, primeiro endereço é 0 mais 1, 64 mais 1, 128 mais 1, 92 mais 1. Os outros é mais 2, mais 3 e mais 10. Certo? O último endereço eu vou somar 64 menos 2, ou seja, eu vou somar 62 a cada um desses iniciais aqui. Certo? A máscara barra 26 é 255, 255, 255, 192. Tá claro? O VLSN é a mesma coisa do caso 2, só que várias vezes. Então eu tenho 70, 30, 10 e 50. Já foi colocado fora de ordem na maldade, né? O que você precisa fazer? Colocar na ordem. Então vai ficar 70, 50, 30, 10. Só que 70 eu não posso, eu tenho que arredondar para 2 elevado a n. 70 vai virar 128. Na verdade eu tenho que somar 2, né? 72 vai virar 128, 52 vai virar 64, 32 vai manter 32, 12 vai virar 16. 128 é 2 elevado a 7, 2 elevado a 6, 2 elevado a 5, 2 elevado a 4. Tá certo? Como é que eu faço? Esse vai ser o tamanho da rede. Tá certo? Com 32 menos o tamanho da rede, eu tenho barra de cada uma das sub-redes. Prefixo de cada uma das sub-redes. 32 menos 7, menos 6, menos 5, menos 4. Vai ficar um barra 25, barra 26, barra 27, barra 28. Os endereços eu obtenho da seguinte maneira. O primeiro endereço, que é o maior, é o próprio endereço grande, que é dado no problema, 209.65.200, tá certo? Para eu achar o próximo, basta eu somar 128. Para eu achar o próximo, basta eu somar 64. E para eu achar o próximo, basta eu somar 32. Tá claro? Jogamos na tabela, assim como foi feito das outras vezes. Primeiro endereço é mais 1, mais 2, mais 3, né? E aqui eu tenho somando o 128 menos 2, tá certo? Por quê? Porque o tamanho é 128. Na outra eu vou somar 64 menos 2, 62, na outra eu vou somar 30, na outra eu vou somar 14, tá? Para obter o último endereço. E as máscaras, lá, foi aquele mesmo processo, a gente calcula ponto 128, ponto 92, ponto 224 e ponto 240. Né? De todos, o mais fácil vai ser o IPv6, tá certo? Que ele dá a rede aqui e ele diz, divida em 4 subredes, em sequência, começando pela 10ª, tá? E aplicando aqui esses requisitos. Tá? Como é que eu faço? Bom, gente, se é para ir de 10 em 10, eu começo com o A, porque o A é 10, tá certo? Depois em sequência, 10, 11, 12, 13, 10, A, B, C e D. Acabou a subdivisão, tá certo? Primeiro endereço, isso aqui a gente não vai pôr nada. Terceiro endereço, 10º endereço é A, e o último, 16º endereço é F. Ridiculamente fácil, certo? Muito simples com IPv6. Se vocês tiverem curiosidade, ou então, façam isso no Packet Tracer, tá? Executem isso no Packet Tracer. E aqui a gente tem as configurações, tá? Do Switch Layer 3. Vocês podem dar uma pausa na gravação para observar. É simplesmente colocar os endereços IP nas interfaces, tá? Só que como é um switch layer 3, tá? A gente tem que dar o comando IP routing para ligar, né, o roteamento dentro do switch, tá? E em cada uma das interfaces, dentro de cada uma das interfaces, dá o comando no switch port, tá? Para poder tornar essas interfaces como sendo interfaces de roteador, não de switch. Aqui as configurações do switch 1, switch 2, switch 3, switch 4. Tudo para o caso 1, né? O caso 2 e o VLSM é a mesma do caso 1, somente alterando os endereços. No caso do IPv6, a gente tem o IPv6 Unicast Routing, para habilitar o IPv6, tá certo? E o resto é igual. Não esquecendo do endereço link local. Ok? E é isso. E assim a gente termina essa aula. Obrigado.